Olá pessoal, então começar aqui a nossa aula 19 sobre o, né, dentre outras coisas, o Teorema do Valor Médio, tá? E as consequências dele, né, as aplicações que ele vai ter, tá? Ahn, então aqui lembrando pegando o gancho da aula passada, a gente falou, né, na aula passada do chamado Teorema de Rowle, né, tá? Ahn, que dizia o seguinte, né? Seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, diferenciável, né, no intervalo aberto, porque ela não vai ser diferenciável nos extremos, tá? E tal que f de A igual a f de B, né? Aí o que acontecia, né? Então existia, né, ali no intervalo AB, né, no intervalo aberto AB, um número C, né, tal que a f' de C igual a zero, né, tá? Então assim, né, o teorema de Rowle e o teorema do valor. Deixa eu ver se coloquei intermediário. Não, médio, né? Tá? Se eu falar intermediário hoje, é teorema do valor médio, tá? Que eu, às vezes fica na minha cabeça, tá? Mas o que o teorema aqui de Rowle vai falar, né? Ele não vai te dar uma forma de calcular, né? Esse número aí, né? Cuja derivada é zero, né? Tá? Mas ele vai falar simplesmente que existe, né? Então é um teorema de existência, né? Tá? Mas isso vai ter consequências para outras coisas, né? Tá? E aí, né, uma consequência aqui, né, é o chamado teorema do valor médio, né, tá? Que ele vai dizer o seguinte, né, seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, né? Então, o que que acontece? Vai existir, então, é parecido, né, o enunciado, tá? Mas é um pouco mais geral, né? Então, existe um C aí dentro do intervalo AB, tal que a derivada, né, da função, né, no ponto C, ela vai ser f de B menos f de A sobre B menos A, tá? A gente já vai ver o que geometricamente isso aqui significa, né? Mas lembra lá, né, que esse quociente aqui, né, essa era a taxa de variação média, né, da função, né, no intervalo AB ali, né, tá? Entre pontos AB. E era a inclinação da secante, né, tá? Da secante, né, que começa em A e vai A, F de A, né, até B, F de B, né, tá? E aí, ou seja, né, vai ter um ponto C em que a inclinação, né, da reta tangente, né, nesse ponto aqui C, ela vai ser igual à inclinação, né, que essa secante aqui tem, né, tá? E aí essa fórmula, né, equivalentemente, ela pode ser escrita, né, como passa esse B menos A para cá, né, tá? B menos A é diferente de zero, né, porque esse intervalo não é um ponto só, né, tá? Então, é a mesma coisa que f de B menos f de A, né? A diferença entre f de B e f de A é igual a derivada da função no ponto C vezes, né, o tamanho aqui B menos A, né? O tamanho do intervalo, tá? Então vamos ver o que geometricamente quer dizer, né? Tá? O teorema de Rowle era o quê, né? Que se você tinha dois pontos aqui, né? Tá? Que a função, né? Era igual nos extremos aqui, né? Do intervalo. Aí o que acontecia, né? A função podia fazer o que fosse ali, né? Tá? Mas em algum ponto ali, pelo menos um ponto, ela vai ter, né? Um ponto com a derivada zero, né? Tá? Aqui vai ser semelhante, né? Tá? Então, geometricamente, o que quer dizer? Ó? Digamos aqui, ó, o ponto A, né? A, F de A aqui, né? Tá? Então, vamos pegar esse aqui, né? Tá? Então, esse ponto Azão aqui, ó, é A, F de A, né? Tá? E aqui o ponto Bzão é B, F de B, né? Tá? Aí esse f de b menos f de a sobre b menos a, ó. Então é f de b menos f de a, né? Tá? Sobre b menos a, né? Então esse triângulo aqui, né? Tá? Retângulo. Aqui você pode pensar, né? Então é a inclinação, né, dessa reta aqui, né? Dessa reta secante que sai, né, de a, f de a, né, para b, f de b aqui. Então cuja inclinação
é isso aqui, né? Tá? Ela vai ser paralela, né? Tá? Paralela a essa a reta tangente. Então vai existir um ponto C, né? Que tá aqui, um ponto P, né? Coordenadas C, F de C aqui. Tal que a derivada da função aqui, né? Tá? Da função f, nesse ponto C, né? Vai ser igual, né? À inclinação dessa reta aqui, né? Tá? Ou seja, a inclinação da tangente aqui, né? Vai ser igual à inclinação da tangente nesse ponto aqui, né? Em C aqui, tá? Vai ser vai ser igual então a inclinação, né, dessa reta tangente vai ser igual a essa a inclinação dessa secante aqui, né? Tá? É, ou seja, né, essas retas aqui, né, a tangente e a secante são paralelas, né? Tá? Então, para qualquer função aí contínua, né, no intervalo fechado, isso aí vai e diferenciável, né, no intervalo aberto aqui, ela vai valer esse teorema, né? Tá? E aí ele vai ser bem útil, né, para a gente demonstrar, né, que achar pontos de mínimos, máximos, né, tá? E demonstrar que a função é crescente ou decrescente, tá? Então é o seguinte, ó, aqui, ó, uma outra função, né, com as mesmas propriedades e aí vai valer o teorema também, né, tá? Então, ó, aqui o ponto A, né, f de A e B, f de B, né, tá? B, f de B aqui. E aí, né, essa reta aqui, né, essa reta secante aqui, né, tá? Que sai de Azão até Bzão aqui, ela vai ter essa inclinação, né, fb menos f de A sobre B menos A, né, tá? Então é f de B menos f de A, esse tamanho, né, sobre B menos A, né, tá? Esse tamanho. Então dá a inclinação dessa reta. Aí vai existir pelo menos um ponto, né, C aqui, tá? Aqui você pode ter mais de um, né, tá? Então é isso que esse exemplo está dando, né, tá? Então esse ponto C1 aqui, né, ele tem o ponto C1 e o ponto C2 aqui, né, tá? Então ela aí, né, a tangente aqui, né, tá? A função, né, o gráfico da função aqui, né, tá? No ponto C1, né, tá? Então essa reta tangente aqui, ela vai ser, né, paralela a essa reta de A até B, tá? Segmento aqui de A até B. E também, né, tem um outro ponto C2, né? Então aqui diz que, né, existe um, né, tá? Mas pode ter mais, existe pelo menos um, né, tá? Mas pode ter mais que um, né, tá? Então pode ter vários, né, tá? Uma função constante, por exemplo, tem infinitos, né, tá? Uma função linear, desculpa, né, tá? Então se fosse uma função linear aqui, né, ia ter infinito. Todos os pontos do intervalo, né, vão ter a mesma, vão satisfazer, né, tá? Isso aí. Mas aqui, né, uma função não linear, né, tá? Mais complicado. E aí vamos demonstrar, ó, então as hipóteses aqui, que a f é contínua, né, no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto aqui, AB, né, tá? No fundo a gente só vai aplicar aqui o teorema de Rowles, né, para uma função específica aqui, né, tá? Construída de forma que isso aqui seja uma consequência, né? Então, ó, vamos definir h de x, ó, igual a f de x, né? Então, dado essa função f, né, tá? A gente constrói uma outra aqui, né, tá? E aí aplica o teorema de Rowles. Então, seja h de x, essa função aqui, ó, f de x vezes b menos a menos x, né, vezes f de b menos f de a. Então, isso aqui é uma constante, né, f de b menos f de a e b menos a também, né, tá? Então, h de x é isso aqui, tá? É a sua f de x, né, vezes b menos a menos x, né, vezes f de b menos f de a. Então, o que acontece, né? Como a f é contínua, né, em AB, tá? E essa função aí, né?
multiplicado uma constante, ela continua contínua, né? Menos essa função linear aqui continua contínua, né? Tá? Então, a continuidade da f, né, passa para h de x se a sua h de x for dessa forma, né? Tá? E como a f é diferenciável, né? Tá? E essa função também é diferenciável no AB, né? Tá? Então, também h vai ser diferenciável em AB, né? Tá? E aí, ó, como h de a é igual a... Então, substitui a aqui, né? Vai ficar bf de a, né? Menos af de a, né? Tá? Menos af de b, menos af de, mais af de a, né? Tá? Aí, mais af de a cancela com menos af de a aqui, né? Tá? Então, h de a, f de a, b, menos f de b, a. E aí, a mesma coisa para o b, né? Tá? Vai cancelar b, f de b aqui, né? Tá? Então, a h, né, no ponto A é igual a h no ponto B, tá? Que é esse valor aqui, né, em comum, tá? Aí, se h de A é igual a h de B, né? Então, e h é contínua, né, tá? No intervalo fechado, né, AB, e diferencial no intervalo aberto AB. Aí, o teorema de Rolle vai dizer que tem um C, né, tal, que h' de C é igual a zero, né, tá? Então, a derivada de h no ponto C é igual a zero, tá? Vai existir um, pelo menos, né? Aí, ó, a derivada de h, né? H de linha aqui, então, né? Derivada aqui da soma é a soma das derivadas aqui, então, b menos a é uma constante, então sai fora da derivada, né? Então só fica f', né? Tá? E aí a derivada disso aqui é o quê, né? Isso aqui é uma constante, então sai fora, e aí a derivada de x é 1, né? Tá? Então é f' de x vezes b menos a menos f de b menos f de a, né? Tá? E aí, né, em C, essa derivada, esse valor aqui é zero, né? Tá? Então, zero, né, é igual a f' de C, né? Zero é igual a f' de C vezes b menos a menos f de b menos f de a. Ou seja, né, pelo teorema de Rolle vai existir um C, né, tá? Tal que, né, aí isso aqui é igual a zero, né, tá? Aí passa isso aqui para o outro lado, né? Então vai ficar então existe um C tal que, né, FB menos F de A igual a F' de C vezes B menos A, né, tá? Que é essa identidade aqui, que é equivalente a essa aqui, tá? Então o teorema aí do valor médio tá provado, ok? A partir do teorema de Rolle. E aí, né, vamos ver uns exemplos de aplicações, ó. Então, ó, exemplo 1 aqui, seja f de x, né, essa função aqui, f de x é x ao cubo menos x, né, tá? Aí, ó, f de zero, né, você substitui zero aqui, né, no x é zero, tá? E f de 2, ó, 2 ao cubo 8, menos 2, 6, né, tá? Ela é uma função contínua, né, de 0 a 2 aqui, tá? Do intervalo fechado 0 a 2, e é diferenciável em 0 a 2, né, porque ela é contínua e diferenciável em toda a reta real, né, tá? Aí, pelo teorema do valor médio, né, vai existir um C, né, no intervalo aberto aqui, 0, 2, tal que f de 2 menos f de 0 igual a f' de C, né, vezes 2 menos 0, né? E aí, né, 2 menos 0 é 2 aqui, né, e f de 2 menos f de 0 é 6, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3, né? Então, resolvendo aqui, né, tá? F' de C é igual a 3, tá? Aí, ó, como a f', né, de um x aí arbitrário é 3x ao quadrado menos 1, né, tá? Em C, né, essa f' é 3, né, tá? Ok? Pelo teorema do valor médio, né, tá? E aí, né, então a f' de C é 3c ao quadrado menos 1, né? Então isso aqui tem que ser igual a 3, né, tá? E aí resolvendo aqui, né, passo aqui, ó, dá 4, né, tá? Aí passo 3 dividindo, então, né, o C, né, o ponto correspondente aqui, né, essa derivada, ele é mais ou menos 2 sobre raiz de 3, né, tá? Só que assim, né, a gente está procurando um C né, no intervalo do 0 2 aqui, né, tá? Então tem que ser o mais, né? Tem que ser o valor positivo aqui, 2 sobre raiz de 3. Então, ó, em 2 sobre raiz de 3, né, tá? A função x ao cubo menos x, né, tem a mesma inclinação
da reta, né, que vai de 0, 0, né, tá? 0, 0 e 2, 6 aqui, né, tá? Da função. Então, vamos fazer graficamente aqui, né, ver o que é. Vamos ver se dá isso mesmo, né? Então, aqui. A função é x ao cubo menos x, tá? A gente está pensando aqui ó, de 0 a 2, né? Tá? Mas assim, né? O 0 a 2 é o. Bom, ela varia bastante, mas é essa reta aqui, ó. 0 até 2, né? Tá? Então vamos fazer essa reta de 0 a 2 aqui, né? Tá? Então essa reta ela tem. A equação dela, né? Ela é. A f em 2 é 6 aqui, né? Tá? Então é y. Peraí. A gente já tem inclinação, né? Inclinação era. Deixa eu ver aqui. Então a inclinação era. Então é isso aqui, ó. Isso aqui sobre 2, né? Então. F de 2. Então é 6. Era 3, né? Tá? 3, né? Então, ó, a gente tem um ponto aqui, ó. 0, 0, né? Tá? Então y menos 0 é só y. É igual a inclinação 3 vezes x menos 0, né? Tá? X. Então, y igual a 3x vai ser essa reta aqui, ó. Passa no ponto 0, 0 e 2, 6 aqui, né? Tá? E, então, essa reta. Aí vai ter um ponto, né? Que a gente viu que é 2 sobre a raiz de 3, né? Tá? Então, ele está entre 0 e 2 aqui, né? Que é a reta tangente aqui vai ter a mesma inclinação, tá? Então... E aí, né? Peraí, qual que é o... Tem que descobrir qual que é isso ao cubo, né? 2 sobre a raiz de 3 ao cubo menos x aqui. Porque a gente precisa descobrir, né, o ponto, né, aqui, né, tá? Para fazer aquela equação, né, reta, equação de reta, inclinação, né, e o ponto, assim, né, tá? Então é y menos menos qual que vai ser aqui? Então vai ser né, isso aqui avaliado no ponto, né? Aí o ponto era 2 dividido por raiz de 3, né? Ao cubo. Deixa eu copiar esse ponto aqui. Tem coisa a mais aqui? Não. Assim. 2 sobre raiz de 3, né? Tá? Então é y menos esse ponto, né? Que vai estar na reta, né? Tá? É igual a inclinação, né? Ou f', né? Tá? Que é igual a inclinação dessa, é 3 vezes... Vai dar algum problema com esse 3 aqui. Vezes... x menos... Acho que essa equação não vai compilar, quer ver? Eu não sei por que ele... Não sei, Ctrl+. Isso aqui não está aceitando.
assim. Aqui não fechou, né? Pode... Ah, ele tá colocando a mesma coisa, não é o mesmo animal. Deixa eu escrever tudo de novo, né? Vamos lá. Y menos menos é igual a 3 x menos aqui, vamos ver se ele aceita. Aí, ó. Tá? Então é essa equação aqui, né? Tá? Então, no ponto aqui 2 sobre raiz de 3, não sei quanto que é isso aqui, deixa eu ver. 2, deixa eu ver. Então, esse valor está aqui no x aqui, né? Tá? Então é 1.154, né? Tá, né? Tá? Então é meio que 1,5 que é 3, né? Tá? 1,5. Será que? Ah, 1,54. Ah, não, esse é o raiz. Não, 2 sobre raiz de 3, né? Não é que estranho, porque não é essa. Deixa eu ver se valor é isso mesmo. Não. Ah, 1.154, né? Então é 1.55 aí, né? Tá? 1.155, né? Tá? 1.15 aí, tá? Então, tá aqui, né? Então, ponto por aqui, né? Sei lá, tá? Então, 1.15 é por aqui, né? Tá? Um pouquinho entre esse e esse aqui, né? Ok? E aí, né, então esse ponto aqui, né, a derivada da função tem o mesmo valor aqui, né, tá? E aí lembra que tem, né, tem um outro ponto, né, só que a gente não considerou, né, o intervalo de menos 2 a 2, por exemplo, né, tá? A gente considerou de 0 a 2, né, tá? Mas poderia considerar, né, menos 2 aqui também tem o mesmo valor, né, tá? Então é essa função, mas com os sinais, os valores aqui trocados, né? Então vai dar menos, quer dizer, né? Só colocar aqui dentro e ele calcula sozinho. Menos. Isso aqui dá mais, né? Que mais aqui, né? Aí é essa outra reta aqui, né? Se a gente tivesse considerado menos 2 a 0, né? O intervalo, tá? Então tem pelo menos dois pontos aí que a derivada, né? Tem a mesma inclinação aqui, né? Tá? É uma reta paralela, né? Essa reta que sai, né? De 0 de f de 0 f de 0 a 2 f de 2 aqui, né? Tá? Então, nesse sentido aqui, né? Que o teorema tá
trabalhando, ok? Nesse exemplo aqui. Para essa função foi tranquilo, né? Achar o ponto aqui, né? Tá? Esse ponto C, né? Mas em geral, assim, não precisa ser tão simples, né? Tá? Aqui, ó, a derivada deu uma coisa que tem raiz, né? Real, né? Tá? Então poderia ser que não tivesse, né? Tá? E ou pode dar uma coisa, por exemplo, né? Isso aqui é derivada, né, de um polinômio de terceira ordem, né? Então, de ordem 3, né? Então, de grau 3, né? Então vai para grau 2, né? Tá? Que aí é fácil resolver, né? Tá? Mas poderia ser um polinômio bem grande, né? Ou uma função bem complicada, né? Tá? Aí resolver isso aqui não ia ser muito fácil, né? Tá? Mas a gente sabe que existiria, né? Um C ou mais de um C aí, né? Que daria certo, tá? Então, assim, né? Às vezes é suficiente isso aí, né? Pra gente. Saber que tem um C que existe pelo menos um C, né? Tá? Porque daí você conclui outras coisas, ok? Então, por exemplo, né? Esse exemplo 2 aqui, ó. A velocidade média de um objeto entre instantes T1 e T2, né? Tá? A gente já viu isso aqui. Dado por essa fórmula, né? Tá? É o ΔS sobre ΔT aqui, né? Então, é a função posição, né? No instante T2 menos a função posição no instante T1, né? Tá? Então, isso aqui é a variação, né? Da posição nesses instantes de tempo. Sobre a variação, né? A duração, né? Tá? Do intervalo aqui, né? Então, T2 menos T1. Então, é ΔS sobre ΔT, né? Tá? Então, essa é a velocidade média, né? Tá? Entre os instantes T1 e T2. Aí o teorema do valor médio vai falar o quê, né? Que vai ter algum instante, né, entre T1 e T2, né, em que a velocidade instantânea, então lá a velocidade está medindo lá no seu velocímetro, né, tá? A velocidade instantânea ela vai dar o mesmo valor da velocidade média, né, do seu percurso, né, tá? Então que, né, a velocidade nesse instante de tempo aqui, né, T estrela aqui é igual, né, a derivada aqui, né, tá? Da estrela e vai ser igual a essa, né, velocidade média aqui, né? Tá? Entre os instantes T1 e T2, né? Tá? Então, se, sei lá, né, de Cuiabá a Lucas do Rio Verde lá, né, você fez em uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, né? É, aí, sei lá, né, você demorou 2 horas, né, sei lá, pra ir, né, contando tudo que você parou e tal, né? É, bom, não sei, não sei se eu vou fazer isso, mas vamos pensar Cuiabá e a Chapada, né? Tá? Então você fez 1 hora e meia, né? Tá? 80 quilômetros por hora, fez 1 hora e meia. Então a velocidade média, né? Tá? Pegou sua posição, o tanto que você se deslocou, né? Tá? Dividiu pelo tempo que você tomou, né? Tá? Então demorou 1 hora e meia, né? Tá? Se deslocou, né? Tá? Então fez 80 quilômetros por hora, isso, né? Ahn, Então, o que acontece, né? Em algum momento da sua trajetória, mesmo que você parou, que você fez alguma coisa, né? Não, você parou, ela fica descontínua, né? Não? Peraí. Se você não parou bruscamente, né? Tá? Se você, né, foi continuamente, né, e de forma diferencial, assim, né? Então não teve quinas, né? Tá? Então você parou bruscamente, depois foi, né? Tá? É, Então, assim, não teve um congestionamento, né, que fez você parar bruscamente, né, tá? É, Você foi, assim, né, continuamente ali, né, e é diferencial também, né, tá? Aí o que acontece? Em algum momento da sua trajetória, né, independente do jeito que você foi, você o velocímetro vai ter passado pelo 80 quilômetros por hora, né, tá? Vai ter feito, assim, né, 80 quilômetros por hora. Né? Não tem escapatória, assim, né? Você vai ter que, em algum momento, deu 80 quilômetros por hora. Ok?
Então, ok, né? Me fez lembrar aquele filme Speed, né? Tá? É um filme meio bobo, assim, mas tem um ônibus, né? Um terrorista colocou um dispositivo lá, né? Que você... Que se o velocímetro, né, ficar abaixo, né, de uma certa velocidade, né? O ônibus explode, né? Tá? Então, assim, né? O filme todo você tem que andar acima daquela velocidade, né? Tá? Então, mas assim, né? Aí questão deles desarmarem, né? O dispositivo, né? Mas o lance é que você né? Se fosse baseado em velocidade média, talvez desse para eles, né? Pararem assim, né? Ou reduzir significativamente. Mas como é baseado na velocidade, né? Instantânea, aí não dá, né? Tá? Ahn, ok, aí o terceiro exemplo aqui, né? Mas aqui ele vai ilustrar. Esse terceiro exemplo é que sim, né? Ele vai ilustrar. Você pode descobrir propriedades, né? Da função aí é, a partir do teorema do valor médio, né? Tá? Então, ó, se f de zero é igual a menos 3 e a derivada, né? Tá? Da função, né? Dependendo da função aí é menor ou igual a 5, né? Tá? Então, assim, né? Assumindo também que é uma função contínua aqui, né? Tá? No intervalo de 2 a zero. Aí a gente vai descobrir uma coisa sobre a f de 2, né? Tá? Que a f de 2 ela vai ter um limite, né? Para o valor dela, né? Tá? Então, no ponto 2, né? E, sim, o mesmo raciocínio vale para outros pontos, né? É, ela vai ser menor que um certo valor, né? Tá? Então, se a derivada é limitada aqui, né? Tá? Que a gente diz, né? Tem um valor que ela não passa daquilo. Para todo x, né? Tá? Então, a gente vai ter o quê, ó? F de 2 menos f de zero, né? Pelo teorema do valor intermediário, né? Vai ser igual para algum c aqui, ó. F' no ponto C, né? Vezes 2 menos zero, né? Tá? Então, né? F de zero é menos 3 aqui, então a gente forma essa equação aqui, né? F de 2 aí passa para cá, né? F de zero mais esse F' é mais duas vezes F' de C, né? Tá? Só que assim, né? Como a derivada é limitada, né? Tá? Então isso aqui vai ser menor ou igual, né? Que 2 vezes 5, né? 10 menos 3, que é 7, né? Então a função no ponto 2, né? Ela não consegue ser maior que 7, assim. Pelo menos assim você sabe isso, né? Tá? Então ela está limitada ali. E, né? Isso aí, né? Para qualquer outro ponto você pode, né? Achar essas limitações aí, né? Para o valor da função. Uhum, tá? Então, sei lá, né? Se fosse a f de um, por exemplo, né? Vai ser menor que 10, por exemplo, né? Tá? Então, sempre esse valor aqui, né? O 5 vai estar, né? Tá sendo multiplicado aqui pelo tamanho do intervalo, né? E a distância até zero, né? Tá? E aí você consegue limitar, né? Tá? Então, a função, ela pode até ser crescente e tal, né? Mas ela é limitada, né? Por valores ali, né? Tá? Múltiplos de 5 aqui, né? Tá? Múltiplos de 5 mais menos 3 aqui, né? Tá? Não, então peraí. Então era menos 3 aí duas vezes. Se fosse um é uma vezes 5, né? Então era 2, né? Tá? Então ela é limitada por 2, né? Tá? Se fosse 10, né? Aí que seria. Aí é 10, né? Vezes 5, 50, menos. Aí é 47, né? Tá? Então limitada, mas ela cresce assim, né? Ela
conforme os valores crescem, né, tá, do x, né, tá, ela vai sendo limitada ali, né, por valores ali proporcionais, né, são múltiplos de 5 menos 3 aqui, né, tá? Então é meio que, né, a função 5x vai estar limitando essa função, né, tá? 5x, né, menos 3 aqui, né, tá? Ela vai estar limitando, né, essa função aqui, né, tá? Ela vai estar sempre abaixo da função 5x menos 3, né, provavelmente. Ok? Então, uma característica que veio aí, né? Então, o teorema do valor intermédio, do valor médio permite a gente concluir isso. Ok? E aí, né, uma consequência mais importante aí, né? Uma coisa que a gente vai confirmar de novo, né? Vai ver de novo em parte de integrais, né? Tá? Mas isso aqui sem a teoria de integrais, né? Tá? Então, sem o ferramental lá de integrais, sem as definições e tal, né? Então, uma coisa que a gente conclui, ó, teorema, né? Se f' de x igual a zero no intervalo aberto AB, então a f é constante nesse intervalo AB, ok? Então, né, ter a derivada é nula, né, implica que essa função é constante aqui, né? Tá? Então é um C somente C, né? Tá? Uma das primeiras coisas que a gente provou é que derivada de constante é zero, né? Tá? E agora também, né, se a derivada for zero, né, implica que a função é constante, né? Tá? Então a f é constante se somente C, né? No intervalo aberto a B, se somente C, né, a derivada, né, da f é zero no intervalo, ok? Então, ó, a demonstração disso aqui, né, que a derivada ser zero, né, implica que a função é constante, ok? Ó, se ela é diferenciável, ela já é, né? Se a derivada é zero, né? Existe a derivada, né? Tá? No intervalo. Ela é diferenciável no intervalo. E aí, né? Ela também, né? A gente viu que diferenciabilidade implica continuidade, né? Tá? Então ela é contínua também, né? No intervalo AB fechado aqui, tá? Então, ó, seja um x1 menor que x2 aqui, né? Então, sem perder generalidade, vou pegar dois pontos, né? No intervalo AB. x1, né? E x2, né? Então x2 à direita aí de x1, tá? Mas aqui dentro do intervalo. Como f é diferenciável, né? Então são dois pontos quaisquer aqui, tá? Então, como a f é diferenciável, né? Por existir a derivada aqui, c0, então ela é contínua aqui no AB, né? No intervalo AB fechado. E em particular, né? No intervalo fechado de x1, né? Tá? No subintervalo aí, né? x1, x2. Okay? Aí, pelo teorema do valor médio, né? Então, ela sendo contínua, né? Tá? Aqui. E diferenciável, né? Em x1, x2 aqui, aberto, tá? Porque ela é diferenciável aqui, né? Em AB. Então, vai existir um C, né? No intervalo aberto, x1, x2. Tá o que, né? Vale, né? A fórmula do teorema do valor intermediário, né? F de x2 menos f de x1 é igual f' de C, né? Desse ponto C aqui, vezes x2 menos x1, né? Tá? Só que assim, né? A f' de x é zero, né? Tá? Em todo intervalo, né? Então, isso aqui é zero. Né? Então, isso implica, né? Se fx2 menos fx1 é igual a zero, né? Que f de x1 é igual a f de x2, né? Isso aí, como vai ser válido para qualquer x1, x2, né? Que eu pegar no intervalo, né? Tá? Quaisquer pontos ali, né? x1, x2. Então, ou seja, vai ser sempre um valor em comum, né? Vai ser sempre f de x1 e o f de x2, né? Tá? Então, todos os pontos têm o mesmo valor, né? Tá? Então, a f é constante nesse intervalo AB, né? Tá? Como queremos demonstrar. Tá? Então, isso é uma coisa importante aí. Tem um corolário, né? Simples aqui, ó. Se corolário lembra que é uma consequência, né? Tá? Então, se f' de x igual a g' de x, então se as derivadas, né, de duas funções aqui são diferentes,
duas funções, né, f e g aqui são iguais, né, no intervalo aberto AB aqui, né? Tá? Então essas funções vão ser iguais a menos de uma constante aqui, né? Tá? Uma constante que você tem que determinar, né? Tá? Em AB. Então a f de x vai ser a g de x, né? Mais uma constante nesse intervalo, né? Tá? Onde isso é uma constante. Então assim, né? Daqui para cá é fácil ver, né? Porque você deriva, né? Dos dois lados. Se a f de x, né? É igual a g de x mais uma constante. Então deriva, né? Então as derivadas são iguais, né? Porque a derivada de constante é zero, né? Tá? Então isso aqui implica isso, né? Tá? Agora, né? Isso aqui também implica isso, né? Tá? Então se f' de x é igual a g' de x, né? Tá? Então elas são iguais, né? A menos de uma constante aqui, né? Tá? Ok, então f', duas funções tem a função que é a derivada, né? Iguais, né? C e somente C, né? Elas são iguais a menos de uma constante aqui, né? Tá? Aí lembra, né, que se somar uma constante é deslocar verticalmente, né, a função, né? Tá? Então para cima, né, se essa função for, né, de C unidades aqui, né, se C for positivo, ou para baixo, né, de C unidades for negativo essa constante, né? Tá? E aí faz sentido, né? É o formato da função mesmo, né? Tá? Então, você tem, sei lá, uma parábola, né? X ao quadrado, por exemplo, né? Tá? Aí x ao quadrado mais 1, né? Ela é deslocada de uma unidade, né? Mas assim, as inclinações das tangentes são as mesmas, né? Tá? São todas paralelas, né? A função derivada vai ser igual, né? Tá? Então, essa segunda consequência, né? Então, essas coisas bem importantes aqui, né? Tá? Do cálculo diferencial, né? E, né, depois quando a gente vê a integral, vai ser a mesma coisa aqui, né? Tá? Basicamente, né? Tá? E comprovar, né, desse teorema, isso aqui. Então, você faz, né? Faz f' de x menos g' de x, né? Tá? Aí isso aqui, né, f' de x menos g' de x é f, é a derivada, né, de f da função f menos g, né, tá? Então a derivada da função f menos g, né, é igual a zero, né, tá? No intervalo AB, né, tá? Se isso aqui né, se a premissa a gente está assumindo como verdade, né? E aí por esse teorema, né, isso implica, né, que f de x menos g de x, né, tá? É uma constante, né, que a gente chama de C, né? Tá? Então, f de x menos g de x é igual a C, e aí, né, f de x é igual a g de x, né, mais C. Ok? Então, provou esse corolário aqui. Ok? Agora, né, uma coisa que a gente começa vendo hoje, né, tá? Eu vou exemplificar aqui com esse exemplo aqui, né? Mas aí a gente fala de novo, né, disso aqui, e, e aí vai ver mais, né, mais coisas ainda, né, tá, sobre isso, né. Então a gente vai tirar propriedades, né, qualitativas da função, né, e do gráfico da função, né, tá, a partir da primeira derivada, né, tá. E aí a próxima aula a gente vai ver mais coisas, né, que a primeira derivada permite concluir, e também a segunda derivada, tá? Então o teorema aqui diz o seguinte, né, seja f contínua em AB, né, tá, fechado, diferenciável no intervalo aberto AB, tá? Então a gente vai ter o quê, né, que se a derivada da função for positiva, né, tá, nesse intervalo, então a função vai ser crescente ali, né, tá? Então uma coisa que eu falava, né, dos gráficos, né, tá? Agora a gente prova formalmente, né?
E o caso oposto, então a gente já viu, né? Se a f' for zero, a função é constante, né? Tá? Se a f' for positiva, né? Então a derivada for positiva, a função vai ser crescente, né? Tá? No intervalo. E se a f' for negativa, né? A derivada for negativa, então a função vai ser decrescente no intervalo, tá? Então a demonstração aqui, ó, é uma segunda, novamente, aplicação do teorema do valor médio, né? Então se a derivada é positiva, né? Tá? Então se você pegar, né, x2 maior que x1 aí, né, no intervalo AB, tá? Acho que eu comi algumas passagens aqui, ó, mas pega, né, x2 maior que x1 aqui, né? Então pega um intervalo, né, um subintervalo, né, x1, x2, né, aberto aí, né, tá? Então, né, pelo teorema do valor médio, se a função, né, tiver derivada positiva, né? Peraí, deixa eu ver se tá certo isso aqui. Bom, se a derivada é positiva, né, a derivada existe, né? Então ela é diferenciável no intervalo AB aqui, né? E ela é contínua, né? Tá? No intervalo fechado, né? Tá? Não, tudo bem. Então não precisava ter colocado, né? Isso aqui, né? Tá? Então isso aqui já implica, né? Tá? E aí, pelo teorema do valor médio, né? Existe um C, né? No pertencente a B, tal que, né? Isso aqui é válido, né? Tá? fx2 menos fx1, né? É igual a f' de C vezes x2 menos x1, né? Tá? Aí x2 menos x1, né? Tá? É maior que zero, né? Porque x2 é maior que x1, né? Tá? E aí se a derivada, né? Tá? É positivo aqui, né? Em AB, em todo AB. Então isso aqui é positivo, né? Então o produto de números positivos é positivo, então f de x2 menos f de x1 maior que zero, né? Tá? Ou seja, né? Que é a mesma coisa que f de x2 é maior que x1, f de x1, né? Tá? Para x2 maior que x1, né? Então, ó, x2 maior que x1 implica que f de x2 maior que f de x1, e isso é a definição, né, de função crescente, né? Tá? No intervalo, né? Tá? Porque eu peguei dois pontos aí, né? x2 e x1 no intervalo AB, tá? Então, né, isso aqui foi provado dessa forma, né? Tá? Só simples aplicação do teorema do valor médio, né? Tá? E o mesmo raciocínio aqui, né? Só vai trocar os sinais aqui, então vai ficar negativo, né? Mostra que se a derivada for negativa, né, no intervalo, a função é decrescente no intervalo aqui, no intervalo fechado, ok? E aí a gente vai exemplificar isso aí, né? Tá? Tentar entender o que quer dizer, né? Com essa função aqui, né? Então, vamos encontrar os intervalos que é a função, né? f de x igual a 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 5, é crescente ou decrescente. Ok? Então, a gente já vai, né, logo conseguir né, esboçar os gráficos bem precisamente, assim, né? Tá? Uma função a partir da próxima aula. Okay? Então, vamos lá. F de x, 3x à quarta, não lembrar qual que é, né? 4x ao 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5. Menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5. Deixa eu ver se era x ao cubo. Isso. Então a gente vai analisar, né, os intervalos que ela é crescente e decrescente, né? Tá?
Então isso é o que vai dar pra gente a primeira derivada. Ó. Então f' de x. E também, né, os valores, né, em que ela... Então, nos pontos que ela for zero, né, tá? Então ela vai ter uma coisa assim, né? Tá? Então, ó, f' de x é o quê, ó? 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x. Aí a derivada de constante aqui, zero, né? Tá? Então essa função aqui. E aí, né, tem tá 12 em evidência aqui, 12x, né, em evidência. Então é x ao quadrado menos x menos 2, né? Tá? Aí x ao quadrado menos x menos 2, vamos ver se a gente consegue fatorar aqui, ó. Acho que 1 é uma solução, não, menos 1 é uma solução. Isso, ó, menos 1 é uma solução, né? Tá? Agora qual que é a outra solução? 2 será? 2 ao quadrado. É 1 e 2, ó. Então, ó, é menos 1 e 2, né? Vamos ver se dá certo. X mais 1, né? X menos 2 aqui. Então, isso aqui dá x ao quadrado menos 2x mais x menos 2, que é igual a x ao quadrado menos x menos 2. Isso, tá? Então, essa função aqui, né? Tá? Então, a f' de x ela vai ser 12x vezes x mais 1 vezes x menos 2, né? Tá? Então, essas são, né? Então, 0, menos 1 e 2 são os pontos em que a f, a derivada é zero, né? Tá? Então, são os pontos, né? Cuidado para não, né? Não há intervalo isso aí, né? Tá? Então, a função não é constante ali, né? Tá? Então, ó, f' x igual a zero, né? Nos pontos x igual a zero, ou x igual a menos 1, ou x igual a 2, né? Tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Então, em 0, né? Menos 1 aqui. 2, né? Tá? A derivada é zero, né? Tá? Vamos ver essa função aqui, ó. Bem que é uma função meio grande, né? Tá? Para ficar computando aqui. Mas vamos ver os valores, alguns valores, né? Então, f de menos 1, por exemplo, né? Então, a gente sabe que em menos 1, 0 e 2, ó, ela vai fazer isso aqui, né? Ou isso aqui, ou ela vai ser um ponto assim, né? De célula, né? Tá? Assim, né? Tá? Um ponto de inflexão, tal, né? Tá? Então, uma dessas situações aí. Aí vamos ver, né, quanto vale em menos 1, por exemplo, né? F de menos 1, a função, não a derivada, né? F de menos 1 é igual a 3, né? Mais 4, menos 12, mais 5. Mais 0, né? Tá? Ela é uma raiz também? Deixa eu ver se tá certo isso. Menos 1 também é uma raiz, ó. 3 mais 4, 7, mais 5, 12, menos 12, 0. Puro chute aqui, né? Tá? Então a função ela passa por aqui, ó, né? Tá? Então vamos ver um valor aqui, a f de 0, ó. A f de 0 é fácil, né? É 5, né? Tá? F de 0 é 5. Vou escrever ela aqui embaixo de novo, né? São 3x à quarta, menos 4x ao cubo, 12x ao quadrado, mais 5.
Tá? F de 0 igual a 5, né? Tá? F de menos 1 igual a 0, né? Então essa F de 0 aqui, sei lá, em cima. Então aqui, né? Tá? Agora vamos ver, né, um valor F de menos 2 aqui, né? Tá? Ver se ela cruzou, né? Esse coisa ou se não, né? Aí já dá uns valor bem grandinho, né? 3 vezes 16 aqui, menos 4 vezes menos 8, mais 4 vezes 8, 32, né? Menos 12 vezes 4, mais 5, né? Então isso aqui é 2 vezes 16, né? Tá? Isso aqui é 3 vezes 16 também, né? Tá? 3 vezes 16. Então 2 vezes 3 vezes 16, né? Ah não, ó, 3 vezes 16 menos 3 vezes 16, né? Tá? Então é 32 mais 5, 37, né? Tá? Então em menos 2 aqui ela tinha um valor bem, né? Bem alto lá, 37, né? Tá até fora aqui, né? Esse aqui é 5, né? Tá? Então vamos tirar esse aqui, né? O 5 tá aqui, né? Tá? Esse aqui é 5. Aí 37 aqui, não seguindo a escala aqui, tá? 37. Vamos ver, né? Ó. Então f menos 1 é 0, né? Tá? Então vamos ver aqui, ó, para um valor em 1,5, né? 3 sobre 2 aqui, né? Tá? O valor da derivada agora, né? Tá? Então a derivada era 12x vezes x mais 1, x menos 2. 12x vezes x mais 1, x menos 2. Aqui, então, é menos 3 sobre 2 aqui, né? Peraí. Aqui a gente tem que analisar, não é só um ponto aqui, né? Tá? Tem que analisar, né, a função aqui, né? Tá? Nesse intervalo aqui, ó, de menos 2 a menos 1, por exemplo. Né? Tá? Então, será que dá para ver diretamente aqui que ela é crescente ou decrescente? Peraí, tem uns intervalos aqui, não? Então, ó, x... acho que é bom a gente analisar de menos 1 a 0 aqui, ó. Então, ó, em menos 1, né, isso aqui 0, né, tá? E 0 também, né, tá?
Agora, quando o x, né? Tá? X for menor que zero, né? Maior que menos 1, né? Então, nesse intervalo aqui, ela deve ter algum comportamento, né? Tá? Então, dessa desigualdade, a gente tem que x mais 1, né? É maior que zero, né? Tá? Então, isso aqui é maior que zero, né? Nesse intervalo. Só que o x é menor que zero, né? Esse aqui é menor que zero. Agora, o x menos 2, como é que vai ser, né? Então, se x maior que menos 1, né? X menos 2, né? É maior que menos 1, menos 1 mais 2, menos 2, quer dizer, é maior que menos 3. Mas isso não me dá muita informação, né? Mas é aqui, ó, um ponto aqui, ó, né? Tá? Entre 0 e 1, né? Tá? Então, x menos menos 1 aqui, né? Tá? Isso aqui é maior que zero, né? Tá? Isso aqui é menor que zero, né? Tá? Acho que tem que tirar disso aqui, ó. X menor que zero, né? Tá? Então, x menos 2, né? É menor que menos 2, que é menor que zero, né? Tá? Ok? Então, aqui, né, geometricamente dá pra ver, né? Que isso aqui... Isso, né? Tá? Esse número aqui, né? Ele é menor que zero, né? Tá? Então, você subtrair... Então, se fosse menos meio aqui, por exemplo, né? Menos meio... Menos 2, né? Tá? Dá menos 2 e 2,5, né? Tá? Então, ele fica ainda mais negativo, né? Tá? Então, isso aqui é negativo também, né? Tá? Então, ó, produto de dois negativos, ó, é negativo, né? Tá? Agora, o produto dois negativos é um número positivo, né? Tá? Produto com positivo é positivo, né? Então, isso aqui é maior que zero. Okay? Entre nesse intervalo aqui, ó. Né? Okay? Então, de menos 1 a 0 aqui. Então, a função, né? F' de x, então, nesse intervalo, é maior que zero. Então, ela é crescente aqui, né? Tá? Ela cresce, né? Ela cresce aqui. A derivada, acho que deu zero, né? A derivada aqui, ó, dá zero, né? Nela, tá? Então, ou ela vai, né, fazer uma inflexão assim, ou ela vai ficar decrescente, tá? Então, vamos ver aqui, ó, nesse intervalo, ó, de 0 a 2 aqui, né? Tá? Então, um x aqui, né? Tá? Então, acontece, ó, x... Então, isso aqui é implicado pelo x, né? Pertencente a menos 1, 0, né? Tá? Agora vamos ver, ó, o x entre 0 e 2, né? Tá? Então, x entre 0 e 2, né? Vamos ver o que a derivada vai dar aqui. Então, aí a f', né? Então, ó, x menos 2, isso aqui implica o quê? Ó, x menos 2 é menor que zero, né? Tá? Então tem que analisar, tá, pessoal? Cuidado, isso aqui não pode, né, fazer apressado essas coisas, né? Tá? Não vai sair com uma continha assim, né? Tá? Direto, né? Tá? Então agora é uma análise aí, né, das propriedades mesmo qualitativas, né? Tá? Então x menos 2 é menor que zero, então ó, essa parte aqui é menor que zero, né? O x é maior que zero, né?
implica o quê, né? Que x mais 1 é maior que 1, que é maior que 0, né? Tá? E dá pra ver geometricamente aqui, né? Tá? E o x é maior que 0, isso aqui então isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, né? Tá? Então, ó, positivo vezes positivo dá um número positivo, vezes um negativo dá negativo, né? Tá? Então, isso aqui vai implicar o quê, né? Que a f' de x é menor que 0, né? Nessa parte. Aí, como ela é 0, né? E x igual a 0, né? Tá? Então, ela, né, tem uma coisa aqui vertical. E ela decresce aqui, né? Tá? Até o 2, né? O 2, ele é a solução da coisa aqui. Vamos ver, ó. Não sei se é, não. Acho que não é, não. Vamos ver. F de 2 é igual a 3 vezes... não tinha acabado de fazer isso aqui. Peraí. Não, F de menos 2, né? Então é 3 vezes 16... menos 4 vezes 8, que dá 32, que é... menos 2 vezes 16, né? Tá? Menos 2 vezes 4, menos... Aí lembra que estava menos 3 vezes 16 mais 5, né? Então isso aqui vai embora. Então menos 32 mais 5 é menos 27, né? Tá? Então ele cruza antes, né? Tá? Então, peraí. Então o gráfico é o seguinte, né? Ele vem aqui, né? Vai aqui, e aí cruza aí em algum ponto, né? Tá? Decresce, né? Tá? De 0 a 2. E aí, se a gente quisesse, né, pode ver, né, o comportamento depois, né? Tá? Mas nessa região é isso aí. Então aqui, né, a função ela pode tanto ir para cá, né, tá? Ou quanto para cá, né, tá? A gente vai ver o que vai acontecer. Mas provavelmente ela vem para... Ah, não, mas ela pode inverter, né? Tá? Ela tem uma derivada nula aqui, né? Então tem a derivada... A inclinação da derivada é 0 aqui. Ah, não, peraí, ó. A função... Dá pra avaliar aqui, ó. Depois de 2 aqui, né? Tá? Como é que a função se comporta aqui, né? Tá? Então, porque a derivada em 2, lembra que ela é 0, né? Tá? Então, aí, ó, para x maior que 2, ó, x menos 2 é maior que 0, né? X mais 1 é maior que 0 também, né? Então, para pontos aqui, ó, né? X menos 2 é maior que 0, x mais 1, x menos menos 1, né? Tá? Então, é maior que 0 também, x é maior que 0. Então, a função é positiva, então ela é crescente aqui, né? Tá? Então, ela tem uma, né? No 2 a derivada é 0, né? No 0 também. Aí em 2 aqui ela, né? Ela cresce, né? Tá? Agora vamos ver aqui, né? Tá? Nessa região aqui. Então, para x menor que menos 1, né? X menor que menos 1 implica primeiro, né? Que o x é menor que 0, né? Aí x mais 1, né? X é menor que 0, x mais 1 menor que 0 e x menos 2, né? X menos 2 também é menor que 0, né? Tá? Que está bem à esquerda aqui, né? Tá? Ou seja, né? Aí a derivada, né? Tá? Então isso aqui vai implicar o quê, né? Que a derivada aí vai ser um número negativo, 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 né? Então 2 negativo dá positivo, né? O produto, mas por fim dá então ela é decrescente, né? Tá?
Aqui eu estou esquecendo de escrever, ó, mas f' positiva implica que f é crescente, né? Tá? Em menos 1, 0. Isso aqui implica que a f é decrescente em 0, 2. Tá certo esse negócio aqui? Tá. 0, 2. A gente tinha visto, né, que aqui ela é crescente, né, de 2 infinito aí, né? Tá? E isso aqui implica que f é decrescente em menos 1, ou menos infinito, né? Menos 1. Tá? Então ela vai se comportar de que forma? Ela é decrescente aqui, né? Ela era decrescente, né? Ela era crescente aqui, né? Daqui para cá, né? Tá? Ah, se ela é decrescente, então ela tem que fazer isso aqui, né? Tá? Ela vem de algum ponto aí, né? F de menos 2 tinha dado aquele valor alto, né? Tá? Então, aqui 37, né? Que tinha posto ela é assim, né? Na verdade. Então a função faz isso, isso aqui, né? Tá? Aí vamos ver se isso se confirma, né? Tá? Então acho que eu vou só refazer aqui o gráfico, né? Ficou muito... Ou vamos só mudar a cor aqui, né? Para pegar essa azul. Então, ó, entre menor que menos 1 aqui, ela é decrescente, né? Tá? Em menos 2 ela vale 37 aqui, ó. Ela faz isso aqui, né? Tá? Aí de menos 1 a 0 ela é crescente. Né? Tá? E aí de 0 a 2 ela é decrescente, né? Tá? E de 2 em diante ela é crescente, né? Tá? Okay. Então o gráfico da função tem que ser uma coisa assim, ó. Tá? Opa, travou. É. O gráfico da função tem que ser uma coisa assim. Aqui. Chegando aqui, ele está travando. Ok? Então vamos ver se é isso mesmo, né? Se não, a gente refaz aqui. Então era... Eu já lembrei. Então, ó, vê que isso está dando informações sobre a função, né? Tá? Então, a derivada dando informações sobre a função. 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5. Aí, ó. Talvez não exatamente, né? Como tá. Tá, mas ó, de menos 2 aqui, né? Então. Menos 2,37 aqui, ó. Né? Tá lá, né? Decrescente aqui. Aí chega aqui, né? Em 1, em menos 1 a derivada é 0, né? E aí, né, o sinal da derivada aqui era negativo, né? Tá? Nessa região, né? Tá? Aí o sinal da derivada, né? Então, para pontos aqui, ó, menores que menos 1, né? O sinal da derivada era negativo. Então, ela é decrescente aqui, né? Tá? Aí o sinal da derivada, depois, né, entre menos 1 e 0, é positivo, né? Tá? Então, ela fica aqui, né? Tá?
E aí, né, a derivada é zero em zero, né, tá? Aí ela muda, né? Aqui de zero até 2 é negativo, né? Tá? O sinal dela, então ela é decrescente, né? Aqui a derivada em 2 era zero, né? Tá? E aí aqui ele fica positivo, né? Tá? Então ela vai trocando de sinal aqui, né? Negativo, positivo, né? Tá? Ah, negativo, positivo, né? Tá? E aí passa por zero aqui, né? Tá? Então, basicamente, isso aí, né? Que é a derivada, que antes a gente estava vendo meio qualitativamente, né? Sem formalizar. Ok? E aí, então, na próxima aula, que a gente vai ver são justamente essas mudanças, né, de sinais, né, em pontos críticos, né? Tá? Então, aqui, o que está acontecendo? Os pontos críticos são os pontos em que a derivada da função é zero, né? Tá? Ou não existe, né? Tá? Ou não é diferenciável, né? E aí, aqui, né, nesse caso aqui, isso não, ela é diferenciável em toda a reta, né? Tá? Aí esses são os pontos críticos, né? Tá? E a gente vai ver, né, que a troca de sinal da derivada, né, tá? Num ponto crítico, ela vai implicar que é um ponto de mínimo ou máximo, né? Tá? Então, ó, se ela mudou de menos para mais, né, tá? Esse aqui é um mínimo, ponto de mínimo local, né? Tá? E realmente é, né? Tá? Aqui não, né? Tem várias vizinhanças, né? Mas tem vizinhanças aqui, né? Tá? Então, de zero a, né, menos infinito aqui, a função, isso aqui é um ponto de mínimo local, né, tá? Nesse intervalo. Aí, de menos um a, até um valor aqui, né, tá? Que é a raiz disso aqui, né, da função. A função, aí ela troca, né, de menos para mais, né? Ao contrário disso aqui. Essa aqui era menos para mais, essa aqui de mais para menos, né? Tá? Então isso aqui é um ponto de máximo, né? Esse ponto crítico é um ponto de máximo local, né? Tá? E ele é local mesmo, né? Tá? Porque para cá né, os pontos vão sendo sempre maiores, né? Tá? Que esse valor, né? Mas assim, tem uma vizinhança em que ele é o valor máximo, né? Tá? Dentro dessa vizinhança, né? Tá? Aí aqui, né, em 2, né? Nesse ponto, né? Antes desse ponto 2, né? A esquerda desse ponto 2 e a direita aqui, né? Aí ela troca de sinal também, ó. Aí ela vai, né? A derivada, né? Então a derivada tem sinal negativo, né? E passa a ter sinal positivo, né? Tá? Então esse é um ponto de mínimo, né? Tá? Igual esse aqui, ó. Negativo, positivo, né? Tá? Então mínimo. Né? Derivada positivo, negativo, né? Tá? Então máximo aqui. Tá? E é isso, né? Tá? Então pontos que tem a inflexão, né? Tá? Então, por exemplo, x ao cubo, né? São x ao cubo, ó. Em zero ela tem, né, a derivada é zero, né? Tá? Só que ela não troca de sinal, né? Ó, porque aqui o sinal é positivo e aqui é positivo. Então esse é um ponto de inflexão, na verdade, né? Da função. Ele não é nem de máximo nem de mínimo. Né? Então é basicamente isso que a gente vai falar na próxima aula, né? Tá? Aí as demonstrações disso são novamente a aplicação do teorema do valor intermediário, né? Acho que nem isso, né? Só, só aplicar o último teorema. E aí agora a gente pode, né, ficar analisando, né, as funções, né? Tá? Dentro de certos intervalos, né? Tá? Então, vamos fazer uma outra aqui só para pegar a ideia. Ó. Fazer uma bem simples. Ó. F de x, opa, não, com essa cor, né? F de x, vou pegar uma função trigonométrica, ó, é igual a seno de x. Ó. Tá? Aí né? Aí isso aqui a gente é fácil, onde cruza o zero, né? Em x, em π, né? Mais 2n π, né? Tá?
ou 2n mais 1. Não, mas em múltiplos pares também dá, né? Tá. Então, para x igual a n vezes π, né? Tá? Com n inteiro aí. Né? Tá, então é onde cruza, né? Você tem a reta aqui, né? Aí, deixa eu pegar a forma ali, né? Pronto. Então, aí em 0, né? Tá? Em 0. Em 0 π, né? 2π, etc, né? Então, cada dois quadradinhos aqui, né? Então, 3π, né? 4π, aí menos π, menos 2π, menos 3π, etc, né? Tá? Aí a função é nula aqui, né? Tá? Aí o que é a derivada dela, né? F' de x é igual a cosseno de x, né? Tá? E aí, né, a F' de x, ó, igual a zero, né? Tá? Para que pontos? Para x igual a... x igual a quê? Π sobre 2, né? Múltiplo de π sobre 2, né? Tá? Mas múltiplos ímpares, né? De π sobre 2. Então é π sobre 2, né? Mais n vezes π aqui, né? Tá? Isso aqui dá 2n mais 1 vezes π sobre 2. Né? Tá? Então aí tá aqui, né? Esses pontos. Então esses pontos aqui, né? Essas bolinhas são... então aqui, ó, π sobre 2... isso, né? Aí 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, aí menos π sobre 2, ou né, menos 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, e assim por diante. Né? Tá? Então, nesses, periodicamente a derivada também, né? É nula aí. Aí, ó, entre... aqui é π sobre 2, né? Tá? Então, ó, entre 0 e π sobre 2, né? A derivada, né? Então, x pertencente, né? Então, em π sobre 2 ela vai mudar, né? De comportamento, né? Tá? Provavelmente, né? Tá? Então, entre 0 aqui, ó. 0 e π sobre 2, o que acontece, né? Explica que a F', né? Que é a cosseno de x. Então, em 0, a cosseno é 1, né? Tá? A gente sabe, né? A função cosseno, ela então, do círculo trigonométrico, né? Eu também dá para provar formalmente, mas assim, né? Não tem necessidade aqui de... Então, a função cosseno em 0, ela começa em 1 aqui, né? Tá? Então, o valor máximo aqui, né? Aí vai, né? Ela vai caindo, né? Tá? O valor que ela tem aqui, né? Tá? Até chegar a 0. Né? Tá? Então, a f' de x aqui, ela...
mas o valor dela aqui, né, é positivo, né? Tá? A f' de x é positivo, né? Tá? Entre 0 e π sobre 2, né? Tá? Aqui ela é zero, né? Tá? A função seno, né? Tá? A função original aqui. Não, em π sobre 2 é 1, né? Tá? É o valor máximo dela aqui. Mas aqui em 0 é 0, né? Tá? Então ela aqui então implica, né, que nesse intervalo f é crescente, né? Tá? Esse intervalo. Então ela cresce aqui, né? Tá? A função. Ela cresce aqui, né? Aí de π sobre 2 a π, né? Então daqui, ó, então a gente está analisando a função cosseno aqui, né? Tá? Então daqui até aqui, ó, né? Então nesse intervalo o π sobre 2 até π, né? Isso implica que a f' de x é o quê? Ela é negativa, né? Tá? Então a f é decrescente aqui, né? Então ela, né, como ela em π sobre 2 a derivada, né, é zero, então aqui, ó, né, ela faz isso aqui, né, a função. E em π, né, a gente sabe que o seno é zero aqui, né, tá? Então ele vai vir para cá, né? E ela continua decrescendo aqui, né, até... Então, né, se o ângulo está variando aqui, ó, né, o cosseno ainda está nessa região, né, tá? Então ela continua decrescente aqui, né? Então a gente pode, né, aumentar esse... Então de π sobre 2 até 3 π sobre 2, né? Então, a função é decrescente, né? Aí a gente vai ver, né, que entre 3 π sobre 2, né? Aqui é 3 π sobre 2, né? Esse ponto aqui. Até 2 π, né? Então daqui até aqui, ó, né? Aí ela volta a ser valor positivo, né? E aqui a derivada é zero, né? Em 3 π sobre 2, né? Então, ela volta a subir. E aí, né, periodicamente ela faz isso aqui, né? Tá? Então a função vai ter esse comportamento periódico aqui, né? Então vai tendo essa cara aí, né? Okay? A função seno, né? Tá? Então, a partir da derivada cosseno que a gente consegue descobrir. É a mesma coisa, né, para as outras funções trigonométricas. Qualquer função isso aí, né? Então, é claro que a gente tem que ter um certo conhecimento aí, né, da função, né, do comportamento, mas não é nada complicado, ok? Então, função polinomial, né, é só demora um tempo, né, mas, assim, dividindo, né, nos intervalos aqui, né, tá? Ok? Da derivada, né? Então, aí dá para descobrir o comportamento, né, dessa função. O gráfico, como é que vai ficar, ok? Então, na próxima aula aí a gente vai ver, vou repetir aqui, né? A gente vai ver essa coisa, né, de troca. Aqui, ó, aqui tá com sinal positivo, né? Tá? E aqui tá com sinal negativo, né? Tá? A derivada, né? Tá? E esse é um ponto crítico, né? Então é um máximo, né? Esse é um máximo local, né? Tá? Na verdade é um máximo global, né? Porque é o valor máximo da função, mas assim, no caso geral, né? Tá? É isso, né? E esse aqui vai ser um mínimo local, né? Porque mudou, né? De sinal, a derivada era negativa aqui, né? Tá? Foi para positivo, né? Então isso aqui tem que ser, né? Esse ponto crítico tem que ser um ponto de mínimo local, né? Tá? Então é isso que a gente vai ver e vai ver também, ou ver, assim, né? Eu até falei meio por cima, mas a gente vai ver com mais detalhes assim graficamente, né? Falar das assíntotas, né? Então limites no infinito também, né? Para ver o comportamento, né? Assíntotas horizontais e verticais, tá? Né? Tá? Mas mais as horizontais, né? Tá? Ou uma
que seja assim, tá? Ok? Então, pessoal, é isso. Então, assim, tem bastantes detalhes aí, tá? Que eu não tô abordando, então estudem, tá? Não adianta, assim, isso também está sendo avaliado, né? Então, o quanto vocês conseguem, né, aprender por conta, né? Tá? Então, vocês vão ver aqui nas avaliações, assim, né? Sempre tem nas aulas, né? Eu sempre falei, mas às vezes eu falei meio rápido, né? Tá? Então, eu tô supondo, né, que vocês estão lendo, acompanhando junto, né, a matéria, né? Tá? Então, nos livros, né? Tá? Então, nas referências e tal, né? Também tem outros, né, outros recursos, assim, né? Vocês têm internet à disposição de vocês, né? Então, sei lá, Academia Khan, né? Tá? Procura, assim, né? Cálculo, Univesp também, né? Tá? Então, vai ter o curso de cálculo, né? Que a Univesp dá, né? Tá? Então, não tem muita desculpa, né? Para não conseguir fazer, né? Essas coisas, tá? Ainda mais que as atividades são em casa, né? Tá? Então, vocês têm todo ferramental aí à disposição de vocês, né? Tá? Para fazer. Mas assim, né? As questões assim, elas são um pouco, né? Principalmente a atividade 3 lá, né? Que vocês tiveram mais dificuldade, elas são mais elaboradas às vezes, né? Tá? Mas ok, pessoal. Então, até a próxima aula e a gente continua nisso, né? E assim, eu tô querendo muito que dê para passar a otimização para vocês, né? Mas se não der, também eu posso falar por cima, assim, né? E depois a gente. Aí sobrando tempo no fim do curso, assim, né? E aí eu faço um vídeo só sobre isso. Tá? Mas ok. Então até a próxima aula. Valeu, pessoal. E bons estudos aí.